Você sabia que os pensamentos negativos que te atormentam não são seus? Carl Jung descobriu de onde eles realmente vêm e como se libertar deles para sempre. Você já parou para pensar de onde vêm aqueles pensamentos negativos que aparecem do nada na sua cabeça? Sabe aqueles pensamentos que te dizem que você não é bom o suficiente, que você vai falhar, que as pessoas te julgam, que você não merece ser feliz? A maioria das pessoas acha que esses pensamentos são delas, que fazem parte da sua personalidade, que é assim que elas são. Mas Carl Jung, um dos maiores psicólogos da história, descobriu algo revolucionário. Esses pensamentos negativos não são seus. Eles não nasceram de você. Eles foram implantados na sua mente ao longo da vida, por experiências traumáticas, por mensagens que você recebeu na infância, por padrões culturais, por medos coletivos. E o mais importante, você pode se libertar deles. Neste vídeo, eu vou te mostrar exatamente como Carl Jung ensinava as pessoas a identificarem a origem dos pensamentos negativos, a desativarem o poder que esses pensamentos têm sobre você e a reprogramarem a mente para uma forma completamente nova de pensar. E olha, isso não é autoajuda superficial. Isso é psicologia profunda, baseada em décadas de estudo da mente humana. Então fica comigo até o final, porque eu vou te dar um método prático, passo a passo, que você pode começar a aplicar hoje mesmo. Antes de mais nada, eu preciso te explicar como Carl Jung entendia a estrutura da mente humana, porque sem entender isso, você não vai conseguir se libertar dos pensamentos negativos. Jung dizia que a mente tem 3 camadas principais. A primeira camada é o ego, que é a parte consciente de você. Aquela voz que você reconhece como sendo você mesmo. É o ego que toma decisões, que planeja o futuro, que interage com o mundo. A segunda camada é o inconsciente pessoal, que é onde ficam armazenadas todas as memórias, experiências e emoções que você reprimiu ou esqueceu ao longo da vida. E a terceira camada, a mais profunda, é o inconsciente coletivo, que é uma espécie de banco de dados psicológico compartilhado por toda a humanidade, cheio de padrões universais que Jung chamava de arquétipos. Agora vem a parte crucial. Os pensamentos negativos que te atormentam não vêm do ego. Eles vêm das camadas mais profundas, especialmente do inconsciente pessoal. Deixa eu te dar um exemplo prático. Imagina que, quando você era criança, toda vez que você tentava fazer algo novo, seus pais diziam: "Cuidado, você vai se machucar, você não consegue, é perigoso." Eles faziam isso porque te amavam, porque queriam te proteger. Mas o que aconteceu na sua mente? Essas mensagens foram direto para o inconsciente pessoal e criaram um padrão. Tentar coisas novas é perigoso. Eu não sou capaz. Eu vou falhar. E agora, 30 anos depois, toda vez que você pensa em mudar de carreira, em começar um projeto, em arriscar algo novo, aquela voz aparece. Você não consegue, é perigoso, você vai falhar. Você acha que é você pensando isso, mas não é. É aquele padrão antigo, aquela mensagem implantada na infância que continua rodando no piloto automático. E a maioria das pessoas passa a vida inteira sendo controlada por esses padrões sem nem perceber. Carl Jung dizia que o primeiro passo para se libertar dos pensamentos negativos é tomar consciência de que eles não são seus. E isso parece simples, mas é revolucionário. Porque no momento em que você percebe que aquele pensamento negativo não é uma verdade sobre você, mas sim um padrão antigo que foi implantado na sua mente, você cria uma distância entre você e o pensamento. Você para de se identificar com ele. Deixa eu te mostrar como isso funciona na prática. Imagina que você está prestes a fazer uma apresentação importante no trabalho e, de repente, aquele pensamento aparece. Todo mundo vai perceber que você é uma fraude, você não sabe nada, você vai se humilhar. A reação automática da maioria das pessoas é acreditar nesse pensamento, entrar em pânico e talvez até desistir da apresentação. Mas se você aplicar o método de Jung, você faz diferente. Você para, respira fundo e pergunta: de onde veio esse pensamento? Esse pensamento é realmente meu
ou é um padrão antigo que foi implantado na minha mente? E aí você percebe, esse é o padrão da síndrome do impostor que eu desenvolvi porque na escola os professores sempre me faziam sentir burro quando eu errava. Esse pensamento não é uma verdade sobre mim agora, é só o eco do passado. E no momento em que você faz essa distinção, o poder do pensamento negativo diminui drasticamente. Ele continua ali, mas você não está mais se identificando com ele. Você não acredita mais que ele é você. E isso muda tudo. Agora eu vou te ensinar a segunda técnica de Carl Jung para se libertar de pensamentos negativos. E essa aqui é ainda mais poderosa. Dialogue com os pensamentos ao invés de lutar contra eles. E olha, isso vai contra tudo que te ensinaram. A maioria das pessoas, quando um pensamento negativo aparece, tenta suprimi-lo, tenta ignorá-lo, tenta substituí-lo por um pensamento positivo forçado. Mas Carl Jung dizia que isso não funciona. Porque quando você tenta suprimir um pensamento, você está dando ainda mais poder para ele. É como tentar não pensar no elefante rosa. Quanto mais você tenta não pensar, mais você pensa. Jung ensinava uma abordagem completamente diferente. Ao invés de lutar contra o pensamento negativo, dialogue com ele. Trate ele como se fosse uma parte de você que está tentando te dizer algo importante. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Imagina que você tem um pensamento recorrente. Você não merece ser amado. Você sempre acaba sozinho. Ninguém realmente se importa com você. Ao invés de tentar empurrar esse pensamento para baixo do tapete, você senta num lugar tranquilo e dialoga com ele. Você pergunta, por que você está aqui? O que você está tentando me proteger? Quando você apareceu pela primeira vez na minha vida? E aí, se você realmente ouvir com atenção, o pensamento vai te contar uma história. Talvez ele apareça porque quando você tinha 8 anos, seus pais se divorciaram e você se sentiu abandonado. Talvez ele apareça porque no seu primeiro relacionamento sério, você foi traído e aquilo te marcou profundamente. O pensamento negativo não está ali para te destruir. Ele está ali tentando te proteger de sentir aquela dor de novo. O problema é que a proteção dele está te impedindo de viver. E quando você entende isso, quando você dialoga com o pensamento e descobre a ferida original que ele está tentando proteger, você pode finalmente começar a curar aquela ferida. E quando a ferida é curada, o pensamento negativo perde a razão de existir. E olha, eu sei que tudo isso pode parecer muito abstrato, muito teórico, mas eu te garanto que quando você começa a aplicar essas técnicas na sua vida, os resultados são concretos e imediatos. Você para de ser refém dos pensamentos negativos, você ganha controle sobre a sua mente, você descobre que você não é aquela voz crítica que te atormenta, você é muito maior do que isso. E nas próximas partes deste vídeo, eu vou te mostrar mais 3 técnicas poderosas de Carl Jung para reprogramar completamente a forma como você pensa. Então continua comigo, porque a transformação está só começando. A terceira técnica de Carl Jung para se libertar de pensamentos negativos é integre a sua sombra. E agora eu preciso te explicar o que é a sombra, porque esse é um dos conceitos mais importantes de toda a psicologia junguiana. A sombra é tudo aquilo que você reprimiu, que você rejeitou, que você escondeu de si mesmo porque achou que era inaceitável. São os seus medos mais profundos, os seus desejos proibidos, as suas emoções que você considera vergonhosas. E aqui está o problema. Tudo o que você joga para a sombra não desaparece, muito pelo contrário. Fica lá no inconsciente ganhando força e começa a se manifestar de formas distorcidas. E sabe como a sombra se manifesta? Através de pensamentos negativos. Deixa eu te dar um exemplo bem prático. Imagina que você foi criado numa família onde demonstrar raiva era absolutamente proibido. Toda vez que você ficava com raiva, seus pais te puniam, te faziam sentir culpado, te diziam que você era uma pessoa má. Então, você aprendeu a reprimir a raiva. Você jogou ela para a sombra. Você criou uma identidade de pessoa sempre calma, sempre controlada, sempre pacífica. Mas a raiva não desapareceu. Ela continuou ali, acumulada no inconsciente. E agora, 30 anos depois, você tem pensamentos intrusivos, violentos, que te assustam. Você pensa em explodir com as pessoas, em fazer coisas agressivas, e você fica apavorado achando que você é uma pessoa horrível. Mas Jung diria,
Esses pensamentos não significam que você é violento. Eles significam que você tem raiva reprimida que precisa ser integrada de forma saudável. O problema não é a raiva em si. O problema é que você nunca aprendeu a lidar com ela de forma consciente. Então ela ficou presa na sombra e agora se manifesta de forma distorcida através de pensamentos negativos. E a solução não é reprimir ainda mais. A solução é integrar, é reconhecer, sim, eu tenho raiva e isso é humano. E eu posso aprender a expressar essa raiva de formas saudáveis e construtivas. No momento em que você faz isso, aqueles pensamentos intrusivos violentos começam a perder força. Porque a raiva não precisa mais gritar do inconsciente para ser ouvida. Ela foi reconhecida, foi integrada, foi aceita como parte de você. E olha, isso vale para qualquer emoção ou característica que você julgou para a sombra. Se você reprimiu a sua vulnerabilidade, ela vai aparecer como pensamentos de fraqueza e inadequação. Se você reprimiu a sua ambição, ela vai aparecer como pensamentos de inveja e ressentimento. Se você reprimiu a sua sexualidade, ela vai aparecer como pensamentos obsessivos e culpa. A sombra sempre encontra um jeito de se manifestar. E quanto mais você tenta suprimi-la, mais forte ela fica. Jung dizia que o caminho para a liberdade não é se livrar da sombra, é integrar a sombra, é trazer para a luz tudo aquilo que você escondeu na escuridão. E quando você faz isso, algo milagroso acontece. Você se torna uma pessoa completa. Você para de ser controlado por partes de si mesmo que você nem sabia que existiam. E os pensamentos negativos, que eram a forma distorcida da sombra tentando se comunicar, simplesmente perdem a razão de existir. A quarta técnica de Carl Jung para se libertar de pensamentos negativos é questione as narrativas que você criou sobre si mesmo. E isso aqui é fundamental, porque a maioria dos pensamentos negativos não são pensamentos isolados. Eles fazem parte de uma narrativa maior que você construiu sobre quem você é. Deixa eu te explicar melhor. Desde criança, você vai acumulando experiências e, a partir dessas experiências, você cria uma história sobre si mesmo. Você cria uma narrativa. E essa narrativa pode ser algo como: eu sou uma pessoa que sempre falha, eu sou alguém que não consegue se relacionar bem com os outros, eu sou inadequado, eu sou inferior. E uma vez que essa narrativa está estabelecida, a sua mente começa a filtrar a realidade para confirmar essa narrativa. É o que a psicologia chama de viés de confirmação. Você ignora todas as evidências que contradizem a narrativa e presta atenção só nas evidências que confirmam. Então, se a sua narrativa é "eu sou um fracasso", você vai lembrar de todas as vezes que você falhou e vai esquecer de todas as vezes que você teve sucesso. E os pensamentos negativos são a voz dessa narrativa tocando em loop na sua cabeça. Jung dizia que para se libertar dos pensamentos negativos, você precisa questionar radicalmente essas narrativas. Você precisa perguntar: essa história que eu conto sobre mim é realmente verdadeira? Ou é só uma interpretação distorcida baseada em experiências limitadas? Deixa eu te dar um exemplo real. Imagina que você fez uma apresentação importante no trabalho há 5 anos e foi um desastre. Você gaguejou, esqueceu o que ia falar e saiu de lá se sentindo humilhado. A partir daquele dia, você criou uma narrativa. Eu sou péssimo em falar em público, eu sempre me saio mal nessas situações, eu não nasci para isso. E agora, toda vez que você precisa falar em público, aquela narrativa dispara pensamentos negativos. Você vai falhar de novo, todo mundo vai perceber que você é incompetente, você vai se humilhar. Mas se você questionar essa narrativa, você vai perceber que ela é baseada num único evento. Você vai perceber que, desde então, você fez outras apresentações que foram razoáveis ou até boas, mas você ignorou essas experiências porque elas não se encaixavam na narrativa. Você vai perceber que aquele desastre de 5 anos atrás aconteceu porque você estava passando por um momento difícil na vida, porque você não tinha se preparado adequadamente, porque você estava com problemas pessoais. Não foi porque você é inerentemente incompetente. Foi uma situação específica, com contextos específicos. E quando você questiona a narrativa dessa forma,
Quando você traz evidências reais, ao invés de aceitar a história distorcida, a narrativa começa a desmoronar. E junto com ela, os pensamentos negativos começam a perder força. Jung também ensinava uma técnica muito poderosa chamada imaginação ativa. E essa técnica é perfeita para lidar com pensamentos negativos recorrentes. Funciona assim. Ao invés de apenas pensar sobre o pensamento negativo, você cria uma cena mental, onde você dialoga com ele como se fosse uma entidade separada. Você visualiza o pensamento como uma figura, uma imagem, um personagem, e aí você conversa com ele. Deixa eu te mostrar como isso funciona na prática. Imagina que você tem um pensamento negativo recorrente que diz: "Você nunca vai conseguir, desiste logo." Ao invés de apenas ouvir esse pensamento e se sentir mal, você fecha os olhos e visualiza esse pensamento como uma figura. Talvez seja uma figura sombria, talvez seja uma pessoa específica do seu passado, talvez seja uma versão mais velha e cansada de você mesmo. E aí você pergunta para essa figura: "Quem é você? Por que você está me dizendo isso? O que você ganha me fazendo desistir?" E se você realmente se abrir para esse diálogo, se você realmente ouvir, a figura vai te contar algo surpreendente. Talvez ela diga: "Eu estou te protegendo de sentir a dor da rejeição. Eu estou te impedindo de tentar, porque se você não tentar, você não pode falhar. Eu aprendi isso quando você tinha 10 anos e tentou entrar para o time de futebol e foi rejeitado na frente de todo mundo. Aquela dor foi tão grande que eu decidi que nunca mais ia deixar você se expor assim." E de repente, você entende. Aquele pensamento negativo não é um inimigo, é uma parte de você que está tentando te proteger, mas usando uma estratégia que não funciona mais. E aí você pode dialogar com essa parte. "Eu entendo que você está tentando me proteger e eu agradeço por isso, mas aquela rejeição foi há 20 anos. Eu sou mais forte agora. Eu posso lidar com a rejeição. E ficar paralisado pelo medo é pior do que tentar e falhar. Você pode confiar em mim. Você pode me deixar tentar." E quando você faz esse diálogo com compaixão, com compreensão, algo muda internamente. Aquela parte de você que gerava os pensamentos negativos se sente ouvida, se sente compreendida e começa a relaxar. E os pensamentos negativos começam a diminuir naturalmente. E olha, eu sei que isso pode parecer estranho no começo. Dialogar com pensamentos, visualizar figuras internas, questionar narrativas. Mas essas técnicas funcionam porque elas vão direto na raiz do problema. Elas não tentam apenas suprimir os sintomas, elas curam as causas. E quando você cura as causas, os pensamentos negativos simplesmente não têm mais motivo para existir. Agora, na última parte desse vídeo, eu vou te mostrar a técnica mais poderosa de todas, a técnica que Carl Jung considerava essencial para uma transformação completa e duradoura. Então continua comigo, porque o melhor ainda está por vir. A quinta e última técnica de Carl Jung para se libertar de pensamentos negativos é a mais poderosa de todas: conecte-se com o self. E agora eu preciso te explicar o que Jung queria dizer com self, porque esse é o conceito central de toda a sua psicologia. O self, na teoria de Jung, não é o ego. O ego é apenas a parte consciente de você, a ponta do iceberg. O self é a totalidade da sua psique. É quem você realmente é quando integra todas as partes de si mesmo, o consciente e o inconsciente, a luz e a sombra, o masculino e o feminino, o racional e o emocional. O self é o seu centro verdadeiro, a sua essência mais profunda. E Jung dizia que a maioria dos pensamentos negativos surgem porque você está desconectado do self. Você está vivendo apenas a partir do ego, que é limitado, que é condicionado, que é cheio de medos e inseguranças. Mas quando você se conecta com o self, quando você acessa essa parte mais profunda de quem você é, os pensamentos negativos perdem completamente o poder sobre você, porque você percebe que você é muito maior do que qualquer pensamento. Você percebe que você não é a voz na sua cabeça. Você é a consciência que observa a voz. E essa mudança de perspectiva muda tudo. Mas como você se conecta com o self? Jung ensinava várias práticas e eu vou te dar as 3 mais poderosas. A primeira é a meditação contemplativa,
E não é meditação comum onde você tenta esvaziar a mente. É uma meditação onde você observa os pensamentos sem se identificar com eles. Funciona assim: você senta num lugar tranquilo, fecha os olhos e simplesmente observa os pensamentos que aparecem. Quando um pensamento negativo surge, ao invés de acreditar nele ou lutar contra ele, você apenas observa. Ah, lá está aquele pensamento de novo. Interessante! E você deixa ele passar como uma nuvem no céu. Você não se apega, você não resiste, você apenas observa. E com o tempo, você começa a perceber algo revolucionário. Você não é os pensamentos, você é aquele que observa os pensamentos. E quando você percebe isso, quando você realmente incorpora essa verdade, os pensamentos negativos perdem completamente o poder sobre você. Eles continuam aparecendo de vez em quando, mas você não acredita mais neles. Você sabe que eles são apenas ruído mental, não verdade sobre quem você é. E a segunda prática para se conectar com o self é o trabalho com sonhos. Jung acreditava que os sonhos são a linguagem do inconsciente e que através dos sonhos o self tenta se comunicar com você. Ele dizia que se você prestar atenção nos seus sonhos, se você anotar eles, se você refletir sobre os símbolos e as imagens que aparecem, você vai começar a entender mensagens profundas sobre si mesmo. E muitas vezes, os sonhos revelam exatamente a origem dos pensamentos negativos que te atormentam. Deixa eu te dar um exemplo real. Imagina que você tem pensamentos recorrentes de que você não é suficiente, de que você precisa provar o seu valor todo o tempo. E aí você começa a prestar atenção nos seus sonhos e percebe que você sonha repetidamente com situações onde você está sendo testado